Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a vida do seu servo, a quem, meu Deus, tem dedicado, meu Deus, tempos, meu Deus, ó Pai, para estudar a sua palavra, para estar, meu Deus, cheio, meu Deus, do Senhor. Não também, Santo Deus, só para estar cheio, mas também, meu Deus, para transmitir, meu Deus, a sua presença para nós, pois Ele tem sido bênção, meu Deus, no meio, meu Deus, do seu povo. Meu Deus, a palavra, meu Deus, que o Senhor já colocou no coração dele, já ministrou no coração dele, e eu peço, ó Pai, que através do seu Espírito Santo, meu Deus, ministre aos nossos corações, para que nós não venhamos sair daqui, meu Deus, de mãos vazias, mas que nós venhamos saber, meu Deus, qual é a sua vontade, através, meu Deus, da palavra que o seu servo vai ministrar. Em o nome santo de Jesus, meu Deus, usa a boca dele, meu Deus, usa a vida dele assim como o Senhor já tem feito, muitas vezes, em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. É um motivo de alegria de nós estarmos na casa do Senhor, né? Louvando, bendizendo esse Deus maravilhoso. Se estamos aqui no dia de hoje, é porque as misericórdias do Senhor têm nos alcançado. Como o Bruno já falou, né? Se inicia mais uma semana, nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele tem guardado as nossas vidas. Nesse momento difícil que nós temos passado, mas o Senhor tem sido presente nas nossas vidas, amém? Eu gostaria de meditar um pouquinho na palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Nós vamos ler em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15. Depois nós vamos falar algumas coisas. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Diz assim: Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Amém? O texto que nós vamos usar como base é esse daqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jesus, mas nós vamos usar justamente Moisés falando aqui que Deus suscitaria um profeta como ele no meio do povo, para que os irmãos dele o ouvissem. Nós vamos falar sobre isso. Nós, algumas pregações passadas, né, depois desse período que nós ficamos aí sem cultuar, né, tive o privilégio de administrar algumas coisas para os irmãos, e vou continuar ministrando acerca daquilo que nós temos falado em algumas pregações. Eu até coloquei aqui para a gente fazer uma revisãozinha rápida do que nós já vimos, né? Nós pregamos em alguns dias aí atrás, Jesus Cristo sendo o Messias, né? Nós vamos falar novamente sobre Jesus Cristo. Nós também falamos em outra pregação que Ele é 100% homem e 100% Deus. Nós falamos que Ele se revela no Novo Testamento como eu sou, a qual se refere ao Antigo Testamento, a qual Moisés ali fala com ele se revela, e Jesus no Novo Testamento ele se revela sendo esse eu sou, ou Deus Todo-Poderoso. Nós falamos também no texto de João capítulo 18, versos 5 e 6, quando Judas e os soldados vão lá para prender Jesus no Getsemane, que é justamente quando ele fala: a quem procurares? E eles falam: Jesus o Nazareno. E ele fala: eu sou. E você vê que quando ele relata esse nome, eu sou, aqueles soldados eles caem por terra, porque o nome do Senhor é o nome sobre todos os nomes. Então ele se revela sendo Deus Todo-Poderoso lá no Antigo Testamento, que falou com Moisés. E os soldados ali eles caem no chão, né? Hoje eu queria falar a respeito de 3 ofícios de Jesus Cristo. Começar a falar, porque são várias coisas que tem para se falar sobre Jesus, e nós numa pregação nunca ia conseguir falar tudo que nós deveríamos falar sobre Jesus, pois o próprio João ele relata, se ele escrevesse tudo o que o Senhor fez, não caberia nos livros. Então hoje nós vamos começar a falar sobre 3 ofícios de Jesus Cristo,
que é o profeta, sacerdote e rei. Nós sabemos que para os israelitas, esses 3 ofícios eram muito importantes: o de profeta, o de sacerdote e o de rei. O profeta, o que é o profeta? O profeta é aquele que fala a palavra de Deus ao povo, aquele que relata aquilo que Deus quer falar para o povo. Essa era a função do profeta no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, que nós vemos ali, e Jesus aparecendo como este profeta, mas não só um profeta, porque Moisés, justamente o texto que nós lemos, ele fala que Deus suscitaria um profeta, que estaria acima de todos os profetas, e esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que é o sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote, ele oferecia sacrifícios, orações, louvores a Deus, e era o próprio sacerdote que levava o povo à adoração ao Senhor. Depois nós vamos falar e entrar um pouco sobre isso. E o rei? O que era o rei para o povo? O rei, ele governava o povo como representante de Deus na terra. Então nós vamos ver esses 3 ofícios na vida de Jesus. Nós vamos começar a ver isso a partir do dia de hoje e vamos até onde Deus nos der aqui, amém? O profeta é o que significa dizer que Jesus Cristo não é simplesmente um profeta, mas o profeta. O texto que nós lemos aqui em Deuteronômio 18:15 diz assim: Yahvé teu Deus suscitará um profeta, como eu no meio de ti, dentre teus irmãos, teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Porque quando nós estudamos ou vemos no Novo Testamento, os fariseus e os escribas, muitas das vezes, quando Jesus ele fazia milagres, quando Jesus ele falava que ele era o caminho, ele era a vida, quando ele fala que ele é a porta das ovelhas, representando e falando eu sou, justamente esse nome de Yahvé do Antigo Testamento, porque os fariseus e os escribas eles ficavam injuriados com Jesus? Porque justamente eles falavam assim: ele blasfema, porque ele está falando que ele é Deus. E eles vendo as atitudes ou o ministério de Jesus, eles viam que só poderia ser Deus fazendo todos aqueles milagres e todas aquelas maravilhas. É como o errado fala assim: eu não aceito o certo. Era isso que acontecia, porque eles viam como que ele pode fazer tantos milagres. E quando Jesus falava eu sou, ele está falando assim, ele está falando que ele é o Deus Todo-Poderoso. Então para os israelitas daquela época era muito difícil, porque eles conheciam Deus, e a lei diz que nós devemos adorar um Deus. E porque muitas das vezes Deus não se revela no Antigo Testamento, nós sabemos que está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje nós lemos, nós temos a Bíblia, nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam na criação. Nós sabemos de tudo isso, mas para eles por que era difícil? Irmãos, imagine uma coisa: o povo de Israel, eles ficaram ali presos, escravos por 400 anos no Egito. Quando eles saem, ao seu redor só havia povos pagãos. Então era muita idolatria. Imagina se Deus se revelasse como um triuno para aquele povo. Eles iam falar: já se Deus é um triuno, eu posso adorar os outros deuses. Vocês entenderam o que aconteceu no Antigo Testamento? E Deus se revela como um Deus triuno, mas um Deus só. Mas nessa triunidade, que às vezes é difícil nós explicarmos, e às vezes alguém fala assim: mas eu não entendo. E não dá para entender mesmo, porque é um Deus ao qual foge o nosso entendimento. Mas ele se revela no Novo Testamento, mostrando que ele é Deus Pai, ele é Deus Filho e ele é Deus Espírito Santo, a qual nós devemos adorar e honrá-lo a cada dia. E nós vemos que no ministério de Jesus ele vai se mostrando primeiramente como esse profeta que veio para anunciar, para falar daquilo que Deus tinha para o povo. Quando Jesus ele começa a anunciar, ele fala assim: é chegado o reino de Deus. Ele começa a pregar o arrependimento para o povo, ele começa a curar as pessoas, e ele fala: olha, a tua fé te salvou. Esse é o ministério de Jesus. Lucas 11, no capítulo 11, verso 17, diz assim: mas conhecendo ele que se lhe passavam pela mente, afirmou-lhe: todo o reino dividido contra si, forma de uma casa dividida contra si mesmo, ruirá.
Lucas 11, 17. É isso mesmo. Você vê que Jesus ele começa a ensinar, ele vai falar sobre a oração, ele vai falar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Você vê que muitas das vezes, quando vem Jesus ali para expulsar demônios, para falar, aquele povo fala assim: mas ele está expulsando demônios por Beelzebub. E não é isso. E Jesus fala assim: como que uma casa que ela se divide, ou como, ele fala assim: mas conhecendo eles que se passavam em sua mente, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, da mesma forma que uma casa dividida contra si mesmo ruinará. Então Jesus fala assim: como que eu posso expulsar demônios por Beelzebub? Como que uma casa tem como ela ser dividida? Não tem como. Nós vemos que as pessoas ali, eles começaram a ver que as maravilhas que Jesus fazia era algo tremendo, era algo que tinha que ser pela parte de Deus. Não poderia ser de outra maneira, um ser humano não poderia fazer aquilo, ou simplesmente um profeta só não poderia fazer aquilo, embora que os profetas fizeram muitos milagres. Mas Jesus, ele faz algo tremendo, algo acima daqueles profetas a qual passaram antes dele. Vamos lá, nós vamos ler bastantes versículos hoje na palavra do Senhor. Abra aí quem tiver aí rapidinho, Isaías, e nós vamos ler mais um versículo a qual o profeta profetizou sobre Jesus Cristo. 42, do 1 ao 8. Diz assim: eis meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda alegria. Tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Não usará de gritos, nem clamará ou levantará a voz pelas ruas. Não quebrarás o caniço rachado, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade e fidelidade implementará a justiça. Não se quebrará diante da fraqueza, nem se dará a bater até que estabeleça a justiça na terra, e sua lei até as mais longínquas, diminutas ilhas depositarão a sua esperança. Assim diz Deus Yahvé, que criou o céu e desenrolou e estendeu a terra, o que delas brotas, o que dá ao povo que nela habita o espírito de fôlego da vida, a todos por eles que caminham. Eu, Yahvé, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Olha aqui que a palavra de Deus está falando a respeito de Jesus. Quem que é luz para as nações? Quem é o mediador da aliança? Quem traria a nós o fôlego de vida? Qual que iria sustentar as nossas vidas? É Jesus. No ministério dele ele fez isso. Olha o que diz o verso 7. A fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Olha aqui que Isaías ele profetiza a respeito de Jesus, esse profeta que viria, a qual ali estaria curando, ali a qual estaria dando olhos aos cegos, aqueles que estivessem presos nos cárceres, ele estaria tirando do cárcere. Esse era o ministério de Jesus. E é isso que o profeta Isaías ele vem falando. Então, quando o povo israelita ele vê Jesus pregando, eles começam a ver esses milagres. E eles conheciam a lei. Então, quando eles conhecem a lei, aquilo começa a confrontar o seu coração. Por isso que eu falo que era difícil para eles, porque eles viam que era Cristo. Eles viram que era o Messias. Mas eles, ali com seu coração duro de pedra, ainda falavam assim: não, mas não pode ser. Mas estava na palavra do Senhor, a qual ele deixou escrita, a qual os profetas profetizaram a respeito desse Messias que viria, desse Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que Jesus, quando ele vem, é esse profeta que traz a palavra de Deus. Ele trouxe a palavra de Deus. Ele fala: eu vim buscar aqueles que haviam se perdido. Eu vim não para os sãos, mas para os que estão doentes, aqueles que necessitam. Isaías 53, se você ler o profeta Isaías, você vai ver que ele é um dos maiores profetas, a qual vai
falar sobre o ministério de Jesus, desse Messias maravilhoso que viria para morrer por nós, 53:4 diz assim: no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Olha Isaías profetizando lá atrás o que aconteceria com Jesus lá na frente. Por isso, quando eu prego, eu falo para os irmãos, e muitos ali pensam assim: mas no Antigo Testamento aquele povo era salvo por quê? Pela graça, amados. Mas no Antigo Testamento é pela graça, porque eles viam o Messias lá morrendo na cruz. Eles viam o Messias prometido, a qual viria e daria a vida por eles. Eles olhando para a cruz lá na frente. Nós, quando nós aceitamos a Cristo, nós olhamos para a cruz para trás, porque Jesus já veio, Jesus já morreu por nós. E eles morriam e esperavam o Messias, o qual viria para morrer pela vida deles. Isaías profetiza: olha, ele foi transpassado, ele levou as nossas culpas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, ele é o castigo que nos traz a paz. Amados, nós só vamos ter paz, só vamos ter vida em Cristo. Não tem como ter vida fora de Cristo. Aleluia. Mas em Cristo nós temos vida, em Cristo nós temos paz, em Cristo nós vemos esse Messias que talvez Israel não viu, mas nós vemos, porque os profetas falaram sobre ele. Moisés profetizou que viria um profeta e que deveriam escutar ele, e esse é o nosso Jesus que veio morrer pelas nossas vidas. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, verso 14. Glória a Deus. Diz assim: pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Ele então orientou aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. Nós vemos que na multiplicação de pães, quando Jesus pega ali 5 pães e 2 peixes, ele... é essa passagem mesmo? Ele... é que eu marquei 2 passagens aqui e fala sobre justamente os homens e a multiplicação dos pães. Você vê que no final do texto, em Lucas 9, 20, fala assim: mas vos inquiriu Jesus: que dizeis quem eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: és o Cristo de Deus. Então você vê que após Jesus multiplicar aqui a primeira multiplicação de pães, ou na segunda também multiplicação de pães, você vai ver isso, que os homens veem que verdadeiramente era Cristo. Porque quando os discípulos, eles veem uma grande multidão, eles falam assim, mas o Senhor fala assim: olha, dê de comer para eles. Eles falam assim: Senhor, mas nem que nós tivéssemos muito dinheiro, não dá para dar pão para todo mundo. Mas vem um dos seus discípulos e fala assim: encontrei um aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes. Eu peguei as 2 multiplicações e estou falando só de uma, tá? Para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, levanta, ora aos céus e fala para eles: agora distribui para todos. Mandam-se assentar em grupos de 50, 100, e ali começa justamente essa maravilhosa multiplicação de pães. E com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Daí eu falo para você, através disso, quem poderia fazer isso? Somente Deus. Somente o profeta, a qual Moisés fala, que viria um profeta para fazer isso. E ali a multidão come, são saciados,
e depois sobra ainda milhares de pães ali. É só Deus, amados. Eu coloquei 2 frases aqui de um autor que eu estou lendo, e é muito interessante. É o Wayne Grudem. Ele relata assim, ó, ele não é apenas um profeta. Primeiro, ele é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Ele não é só um profeta, mas profetizaram acerca dele, e no Novo Testamento se cumpriu através da vida de Jesus. Jesus não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, como todos os profetas, mas ele é a fonte da revelação de Deus. Ele não é só um profeta, ele não é só aquele que nos atrai a Deus, mas ele é o próprio Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Note a expressão, vem ao Pai, a não ser por mim. Ele é o próprio Pai, ele é o próprio Deus, ele é o Deus triuno, é o Deus que morreu por nós. Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ele é o próprio Deus. Então, como profeta, ele não é só um profeta, não, ele não é meramente um mensageiro, mas ele é a própria revelação. O profeta, ele recebia de Deus e revelava aquilo que Deus queria falar para o homem. Jesus, ele vem como um profeta, mas sendo a revelação de Deus. Eu sou a palavra viva. João, ele relata isso. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele é o verbo vivo, ele é a palavra de Deus, ele é a revelação para as nossas vidas. Essa é a função de profeta. Eu sei que tem várias coisas, mas se nós formos falar, nós vamos ficar muitos dias falando. Sacerdote. O que é o sacerdote? Quando nós estudamos e falamos sobre o sacerdote, eu até estava comentando com a minha esposa em casa e falei assim para ela assim: quando surgiu o sacerdote? Qual foi o primeiro sacerdote? E às vezes a gente já vai parar assim: foi na lei, né? Arão. Mas e antes da lei? Tinha sacerdotes? Sim ou não? Para nós pensarmos. O que aconteceu com os patriarcas? Qual é a função do sacerdote? O sacerdote, ele é aquele que leva o povo à adoração a Deus, não é isso que nós lemos e falamos aqui? Ele traz as pessoas a louvarem a Deus, ele sacrifica pelo povo, não é assim? Mostrando Deus para o povo. Essa era a função do sacerdote. E o que os patriarcas eles faziam na sua família? O que Abraão fazia? Ele sacrificava. Ele levava a sua família a Deus. Não era ainda um sacerdote como nós entendemos, porque não tinha a lei de Moisés ainda, mas ele já fazia a função de sacerdote. Noé foi assim. Após o dilúvio, o que Noé fez? Ele foi sacrificar ao Senhor. É tanto que de uma geração inteira, Deus escolhe um em sua família, porque ele viu um coração a qual o adorava. E o sacerdote é isso. Então você vê na vida de Abraão, Isaac, Jacó, Jó, a qual nós sempre falamos que Jó sacrificava pelos seus filhos, porque ele falava assim: se meus filhos, vai que eles pecaram, então eu vou sacrificar para eles. Então ele já fazia a função de sacerdote. Então o sacerdote, ele é aquele que até mesmo antes da lei já tinha ali o pai, ou os patriarcas, o chefe de família, ele servia como sacerdote. Eles faziam sacrifício a Deus em nome da família. Nós vamos ver isso na vida deles, de Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Depois que Deus liberta o povo judeu do Egito e leva para o deserto, aí Deus estabelece várias leis para o povo. E nessas leis, Deus estabelece também o sacerdócio, como o sacerdócio que nós conhecemos. Por que Deus estabelece ali depois que tira o povo do Egito? E não antes, quando o povo estava no Egito? Porque Deus estava tratando agora não como uma família. Deus reconheceu o sacrifício de Abraão, Isaac e Jacó, conheceu esse sacrifício, recebeu esse sacrifício, mas agora Deus não está falando somente com a família. Note que na história, quando nós estudamos o Antigo Testamento, Deus vai tratando com famílias. Abraão, Isaac, Jacó, ele vai tratando com famílias.
Agora Deus está instituindo uma nação. Agora Ele vai tratar como uma nação. E dentro dessa nação, para que ela funcione, nós temos que ter leis, regras e várias coisas, porque senão não funciona. Se nós chegarmos aqui no bairro de Jundiapeba e falar, não, cada um faz o que quer, não vai dar certo, porque são muitas famílias reunidas. É o caso que quando o povo saiu do Egito e estava no deserto, Deus começa a instituir ali uma nação. Então, há várias regras que Deus começa a dar para Moisés. E é interessante que Deus começa a tratar com o povo e sempre vai dando para Moisés como deveria ser. Porque Moisés ali é aquele que traz como profeta de Deus a lei, ali a voz do Senhor para passar para o povo. Deus, eu coloquei antes, tratava com os patriarcas ou com as famílias. Após o Egito, Deus tratando como uma nação. Institui através de Moisés o tabernáculo, que nós conhecemos. Depois o templo, que não tinha antigamente. Depois sacerdotes para servir e cuidar do templo. Então, dentro dessa instituição, se você abrir lá, um livro que Paulo gosta muito de pregar, Êxodo, você vai abrir lá no capítulo 28. Falei que nós vamos ler bastante aqui, bastante coisa. Se o tempo não der, nós continuamos em outro dia. Mas é muito interessante essas coisas. 28, do 1 ao 4, ele vai falar justamente de como seriam as vestimentas sacerdotais, né? Deus institui ali Arão para ser o sacerdote, e ele fala até como seria as vestimentas dele. Farás aproximarem de ti, dentre os filhos de Israel, Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Então Deus está instituindo justamente o sacerdócio aí. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Fará para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas, que lhes exaltem a dignidade e honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccione essas vestes para Arão. Olha como que Deus cuida desses sacerdotes. Ele fala assim, pega as pessoas talentosas, hábeis, que eu abençoei com sabedoria. Eu já vejo outra coisa aqui. Tudo que nós temos, amado, não é nosso, é Deus que dá. Seu ministério, a sua vida, seu trabalho, é Deus que te dá sabedoria. Ele fala aqui na sua palavra. Eu levantei, eu dei, talentos para pessoas serem hábeis, abençoadas, né, com sabedoria e capacidade. Elas vão confeccionar as roupas de Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante, um cinturão. Farão vestes sagradas para o teu irmão Arão e para os teus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Então Deus, quando Ele fala e Ele está instituindo ali a nação, Ele começa a dar leis e falar para Moisés da maneira que ele deveria fazer. E Ele fala a Moisés, da maneira que eu te falo, você faz. Tanto foi assim no tabernáculo. Olha, a medida é tanto, você vai cobrir de ouro, você vai fazer assim, você vai fazer de bronze. Olha, você vai chamar aqueles que têm o talento para trabalhar com ouro, você vai chamar aqueles que têm o talento para trabalhar com bronze, e vocês vão fazer uma casa para mim. Deus, Ele começa a instituir essa nação e começa a dar regras para que eles devem cumprir. E a palavra de Deus, quando você começa a ler, tanto no tabernáculo como as festas que o povo judeu tem, você vai ver que Deus, Ele fala assim, isso daí é para vocês, está tudo perpétuo para o povo judeu. Tem coisas que eles tinham que fazer, e era por gerações. E Deus, Ele vem como esse sacerdote, não somente como o sacerdote, mas como o nosso sumo sacerdote. Você vai ver em Êxodo 29, que depois que Jesus separa ali Arão e seus filhos, Ele consagra os sacerdotes.
Amados, é algo tremendo, é algo precioso, esse trabalhar de Deus, quando Deus está instituindo essa nação, que você vê que nada é de qualquer maneira. Deus, ele institui os sacerdotes, ele fala para Moisés, ele fazer um sacrifício, para que eles ali sejam consagrados a Deus. Então eles não poderiam estar de qualquer maneira, eles teriam que estar ali consagrados. Quando Jesus, Deus também, é claro, nós estamos falando que Ele é o grande eu sou. Você vê que quando Ele relata, Ele fala para ele: olha, faça tudo da maneira que eu vou te mostrar. E tem todas as coisas e responsabilidades, e não é diferente em nossos dias. Nós estamos olhando para o sumo sacerdote aqui, Jesus, nesse ofício, mas nós também temos nossas responsabilidades no dia a dia. Nós não podemos se isentar delas. Números, capítulo 3, ele vai falar das responsabilidades dos levitas. Eu achei muito interessante aqui, e é uma leitura um pouco extensa, talvez não vai dar tempo de nós falarmos tudo que eu quero falar, mas essa leitura eu gostaria de ler juntamente com você. É Números capítulo 3, no verso 1 a seguir. Ela é muito interessante. Fala assim: eis a história da descendência de Arão e de Moisés, quando Yahvé falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção, que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Deus falou: olha, quando vocês forem apresentar os incensários, ou você tem que usar o incenso assim, desta maneira, e eles foram e não usaram da maneira que o Senhor ali falou, então foram mortos no deserto. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então Yahvé disse a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Olha aqui, muitas das vezes nós erramos e falamos assim: Deus levanta Arão e seus filhos para o sacerdócio. Ele separa a tribo de Levi para servir no templo, mas não como sacerdotes. Entenderam o que eu quero dizer? Eles eram os sacerdotes que cuidavam do louvor, eles cuidavam da preparação, de montar e desmontar. Por isso que eu quero ler esse texto, porque esse texto aqui, ele vai mostrar justamente isso. Mas para o sacerdócio oferecer sacrifício, Arão e seus descendentes. Porém, Arão era da tribo de Levi, mas Deus escolhe Arão e seus filhos. Faz chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Encarregarão-se dos deveres que lhe cabem. Olha aí, ó. Instituindo uma nação, instituindo um organismo para trabalhar, bem como dos deveres de toda a comunidade, na tenda do encontro, ministrarem no tabernáculo da habitação, cuidarão de todos os utensílios da tenda de encontro, encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Que acarreta aos filhos de Israel. Darás, pois, os levitas como servos a Arão e seus filhos, e eles serão doados pelos filhos de Israel. Designará Arão e seus filhos, eles desempenharão o ofício sacerdotal. Está vendo aqui? Às vezes nós erramos quando nós falamos. Arão e seus filhos, sim, o ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será condenado à morte sumariamente. Daí vem lá, a eleição dos levitas. Yahvé falou a Moisés e disse: vede que eu mesmo escolhi os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos daqueles que entre os filhos de Israel abrem a marca. Portanto, os levitas são meus, assim todo primogênito me pertence. No dia que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os homens como dos animais, eles pertencem a mim.
Eu sou Yahvé. Daí Deus fala para Moisés fazer o recenseamento aqui dos levitas, e eles vão ser separados por clãs. E ao ser separados por clãs, Deus estabelece o que eles deveriam fazer. Isso é muito interessante, amados. Às vezes nós passamos aqui e não vemos. Eu vejo isso e vejo como que a igreja funciona como um organismo da mesma maneira. Amados, nós, na igreja, nós temos que saber que nós somos um corpo. E como um corpo, nós só vamos funcionar se todos os membros funcionarem. Se todos os membros fizerem a sua parte. Aqui só dava tudo certo porque cada um fazia a sua função. Se você for ler e estudar, você vai ver que eles tinham até o lugar designado. Olha, a tribo de Corá, a tribo de Gerson, dos Coates, dos Coatitas, dos Merari ali. Olha, todos os que estão escritos aqui, você vê que eles tinham até o lugar de deixar suas tendas. Olha, você vai ficar no norte, você no sul, porque eram clãs, eram muitas pessoas. Você vai ver aqui, ó, o número, aqui, ó, o de Gerson, original seu clã Libinita, o clã Simelita, eram esses clãs de Gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, verso 22, eu estou lendo, de mês e de idade para cima, era de 7.500 homens. Então tinha que separar cada um num lado. Cada um tinha que ter sua função. Ó, Gerson tinha na tenda do encontro a responsabilidade de zelar do tabernáculo, verso 25. Da tenda e da sua cobertura, do véu e da grande cortina da entrada da tenda do encontro. Então ele tinha que fazer aquela função. Mas quem ia oferecer o sacrifício? Arão e seus filhos. Mas eles sabiam a função que eles tinham. Então eles iam. Não era assim? O povo de Israel estava ali andando pelo deserto. Nós sabemos, 40 anos eles ficaram ali andando pelo deserto. E todo lugar que eles iam, eles desmontavam e montavam o tabernáculo. Não era assim? Mas vai estudar a história, você vai ver que ao soar da trombeta, saía lá, tribo de Rubem, tribo de Levi, Simeão. Cada toque da trombeta saía uma tribo. E eles iam até a coluna parar no local e ali eles montavam acampamento. Então os levitas que eram ali, que trabalhavam juntamente com Arão e seus filhos, eles já sabiam o que eles tinham que fazer. Eles já sabiam onde que tinha tenda, que montar a tenda do encontro. Então cada um ia para o seu lado e ia fazer o que deveria fazer. E a igreja tem que ser assim, amados. As nossas vidas têm que ser assim. A igreja só funciona se for assim. Daí você vai ver lá, ó, 27, de Coate, originados os clãs aramitas e outros mais. O número de todos, olha lá. E daí no verso 28 no final, os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário. E assim ele vai relatando cada coisa. Verso 31, aqui a responsabilidade era de zelar da arca e da mesa do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, como os quais ministravam, do véu e tudo o que fazia parte desse serviço. Então cada tribo tinha uma função. É interessante você estudar isso. E você vê que Jesus ele vem como sumo sacerdote. Na antiga aliança, o sacerdote era aquele que fazia essa mediação entre Deus e os homens, buscando aproximar o homem a Deus, levar esse homem à adoração. Essa era a função de Arão. Quando o povo pecava, e dentro do sacerdote, é interessante que o sacerdote ele tem 3 ofícios também. O sacerdote ele sacrifica, ele aproxima o ser humano de Deus e ele faz essa mediação dos homens para Deus, que é a intercessão. Você vê que quando o povo pecava, Deus já falou para Moisés, olha, quando ele estabelece as leis, os sacerdotes, Deus estabelece também as leis. Se o povo pecasse, o sacerdote teria que apresentar sacrifícios a Deus respectivos a cada pecado. Você vai estudar isso se você ver na lei, ou mais preciso no livro de Levítico, você vai ver isso. Eu até coloquei alguns aqui para nós vermos algumas coisinhas que é interessante.
Levítico 2, do 1 ao 3, diz assim: ofertas de cereais. O que era a oferta de cereais? Olha lá, Deus fala assim, ó: se alguém oferecer ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal, terá que ser a melhor farinha. Sobre ela derramará o óleo, colocará o incenso, levará os descendentes de Arão. Aí é o que eu falei para vocês, é os descendentes de Arão. Os levitas eles trabalhavam no tabernáculo, mas eles não ofereciam sacrifícios a Deus. Eram os descendentes de Arão. Deus separou os descendentes de Arão para servir como sacerdotes na presença de Deus. Daí, ó, ele fala assim: levará os descendentes de Arão, os sacerdotes, um deles tomará um punhado dessa melhor farinha, preparada com óleo, com todo o incenso, queimará no altar com a porção memorial, é oferta queimada e agradável ao aroma ao Senhor. Então Deus já falou, ó: você quer trazer uma oferta de cereal? Porque eles sacrificavam. Depois no capítulo 3 você vai ver oferta de paz e comunhão. É a mesma coisa. Se o sacrifício for um sacrifício de paz e comunhão, e se oferecer um animal grande, macho ou fêmea, será sem defeito, que o homem oferecerá perante o Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do animal e será morta a tenda da entrada. Então você vai ver todos os sacrifícios, mas é Arão e seus filhos que estão fazendo esse sacrifício. Mas a palavra do Senhor diz que todos esses sacrifícios, depois você vai ver o capítulo 4, vai falar sobre a oferta pelo pecado, você vai ver o sacrifício pela congregação, você vai ver o sacrifício pelo candelabro. Então você vai ver que tudo para ser santificado haveria derramamento de sangue. Se houvesse pecado, para ser ali santificada aquela pessoa, teria que derramar o sangue. Tudo isso tipifica Cristo no Novo Testamento. Se você olhar para todas essas mensagens, para todos esses sacrifícios, para o candelabro, para o tabernáculo, para o sacerdote, tudo vai tipificar Cristo lá no Novo Testamento. Quando você lê no Antigo Testamento, você já tem que olhar que tudo é o tipo de Cristo lá no final das coisas. E você vai ver isso na vida de Jesus. Aqui Levítico diz que uma vez por ano, eu já preguei, já falei, Paulo já falou, vários falaram aqui, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, mas ele não poderia entrar todos os dias, porque ele morreria. E quando ele entrasse no Santo dos Santos, ele também que tinha que fazer um sacrifício pela sua vida primeiramente, para que ao entrar ele não morresse. Pode ser até 8h30? Pode ser? Falta um pouquinho. Você vê que ele teria que sacrificar primeiro pela sua vida, depois ele entrava no Santo dos Santos, e quando ele entrasse no Santo dos Santos, ele tinha que entrar com incensário, porque Deus, ele fala que ele estaria ali na arca. Então, para que o homem não fosse morto, ele tinha que encher de fumaça o Santo dos Santos. Mas Deus fala assim: olha, Moisés fala para Arão que ele só vai entrar uma vez por ano, para fazer expiação por todo o arraial. E é interessante que, se você for olhar e depois estude essa propiciação de uma vez por ano, que é muito interessante, porque Deus fala para como Arão deveria fazer. Ele tinha que respingar o sangue no véu do tabernáculo. Dá vontade de chorar, porque você vê que Jesus ele fez isso na cruz. Quando ele morre na cruz, que verte o seu sangue, aquele véu que ali fazia separação, ele é rasgado, porque é justamente o sangue do Cordeiro que foi salpicado ali. Por isso que eu falo para vocês que tudo tipifica Cristo. Então o sumo sacerdote só poderia entrar ali uma vez por ano, e ele tinha que fazer ali propiciação pelo seu pecado. Só que Jesus, sendo o nosso sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, diz isso em Hebreus, ele ofereceu um sacrifício eterno, perpétuo, a qual que não precisa mais entrar no Santo dos Santos, porque ele rasgou esse véu, ele nos aproximou de Deus. Você vê que o sacerdote, ele levava o homem a Deus, e ele tinha que sacrificar, fazer um sacrifício de animal. Jesus não é só esse sacerdote, como leva-nos a Deus, como ele é o sacrifício de Deus
para as nossas vidas. Ele não é só o sacerdote que vai lá sacrificar o cordeiro, mas ele é o próprio cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, ele vê isso. Quando Jesus ele vem para ser batizado, João, ele sai das águas e ele fala: ali está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Deus maravilhoso. Esse é o eu sou. Esse é o Deus que veio para morrer pelas nossas vidas, para dar a sua vida, não só para ser um sacerdote, para ser o sumo sacerdote, uma vez por toda nos ofereceu um sacrifício eterno, um sacrifício a qual não mais precisaria sangue de animal, pelo que foi derramado sangue puro, carmesim, de um cordeiro de Deus. Note que o povo ali, ele faz as suas ofertas, ele faz todas as coisas, e tudo ali, ele representa Jesus. Jesus oferece a Deus esse sacrifício completo, suficiente pelos nossos pecados. Eu gostaria de ler com você alguns textos aqui que falam sobre isso, que possa trazer esperança ao seu coração, ao meu coração, a cada dia, porque esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, ele se ofereceu pelas nossas vidas, pelas nossas culpas. Hebreus 9,14 diz assim: esse fato transforma numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Essa nova ordem é justamente Jesus. Essa nova ordem justamente é o Cristo, a qual ele se ofereceu. Olha o que diz o 4: quando mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamento que conduzem à morte, para que sirvamos a um Deus vivo. Esse Deus maravilhoso que nos se achega, que nos traz a presença de Deus, a qual ele se sacrifica, a qual ele não só nos traz a presença de Deus, mas ele é a própria expiação do Senhor, ele é o próprio sacrifício. O 28 diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para blindar a salvação a todos os que o aguardam. Jesus veio, ele foi esse profeta maravilhoso, ele foi esse sacerdote maravilhoso, e dentro desse sacerdócio dele, ele é o nosso sumo sacerdote eterno. E aqui o escritor aos Hebreus, ele vai falar assim: olha, ele veio, ele foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitas pessoas, e ele virá segunda vez, mas não para eximir o pecado, mas para blindar a salvação a todos que o aguardam. É como Paulo escreve aos Efésios e fala que ele virá buscar aquele seus escolhidos, aquele a qual antes da fundação do mundo Deus já otorgou a salvação para as nossas vidas. É esse Deus maravilhoso. E como também Paulo fala que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso penhor para o dia da salvação, é a nossa garantia. Ele virá buscar a sua igreja. Ele veio a primeira vez, se ofereceu como esse sacrifício eterno, a qual nos aproxima de Deus e nos leva a Deus. Note que quando eu falei do sacerdócio, eu falei que ele tinha 3 ofícios. Primeiro era sacrificar. O sacerdote no Antigo Testamento, ele sacrificava ali os cordeiros. Jesus, ele não vem só para sacrificar, mas ele vem para ser esse cordeiro como sacrifício vivo de Deus. Nas próximas pregações nós podemos falar um pouquinho sobre aproximação, mas Jesus também faz isso, nos aproxima a Deus, nos leva a Deus.
E o sacerdote também ele fazia isso, aproximava o homem a Deus. Na antiga lei você vê que o sacerdote ele fazia a mediação, ele intercedia. Quantas vezes nós vemos no Antigo Testamento Moisés e Arão caindo com o rosto em terra: Senhor, não destrua esse povo. E Deus ouvia a oração, era a oração do sacerdote. Agora Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele é nosso sumo sacerdote e está lá com o Pai intercedendo por nós a cada dia. É esse Deus maravilhoso ao qual nós servimos, é esse Deus maravilhoso a qual Ele veio, morreu por nós, se ofereceu como esse sacrifício imaculado de Deus. Jesus ele oferece esse sacrifício eterno. Hebreus 7, 27 e 28. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisava oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados, o que eu falei de Arão, somente depois pelos pecados do povo, porque no momento que ele ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas, porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. É Ele a qual nós devemos adorar. É Ele a qual nós devemos exaltar. É Ele a qual nós devemos dizer todas as vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que nós possamos adorá-lo a cada dia. Para terminar, eu gostaria de ler um texto com você. Ele é um pouquinho extenso, mas ele vai falar de todo esse sacrifício de Cristo para as nossas vidas. Hebreus 9, do 11 a seguir. E daí nós já estaremos encerrando. Diz assim: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, mas por intermédio de sangue, não por intermédio de sangue, de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de novilhas espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que vivamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu com resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigora a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo aquele que o faz. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que depois de proclamar todos os mandamentos da lei e todo o povo, Moisés levou o sangue de novilhos e de bodes, também água, a lã vermelha, ramos de isopo, e aspergiu sobre o livro de toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para estabelecer-se. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estavam no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios,
mas os próprios elementos celestiais, por meio de sacrifícios muito mais superiores a este, pois Cristo não adentrou em um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote ao entrar no Santo dos Santos, de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo, mas agora Ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos, para aniquilar o pecado, por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir os pecados, mas para brindar a salvação a todos os que aguardam. Você pode adorar esse Deus, você pode levantar essa mão e aplaudir esse Deus maravilhoso, esse Deus que veio como a sacerdote, veio também como esse sacrifício, como esse cordeiro vivo de Deus, para tirar o pecado do mundo, e Ele está no nosso meio. A palavra do Senhor diz que quando Ele foi para o céu, Ele não nos deixou órfãos, Ele enviou o seu Espírito Santo, o seu Consolador. Olha bem como é chamado o Espírito Santo, Consolador, aquele que consola, aquele que está conosco. E o próprio Senhor diz, na sua onipresença, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: nós só vamos ter vida em Cristo, somente em Cristo, somente através desse sacrifício. Quando nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Cristo, esse sumo sacerdote, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós teremos vida para esperar esse Deus maravilhoso que um dia virá buscar a sua igreja. Um dia virá buscar aqueles a qual Ele morreu e deu a sua vida, o nosso sumo sacerdote eterno, pela ordem de Melquisedeque. Que Deus possa nos ajudar a cada dia. E na próxima vez nós falamos um pouquinho da aproximação e da mediação que Deus faz. As horas se foi, mas espero que Deus continue falando aos nossos corações. Curva a sua cabeça. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero te adorar, te louvar, te bendizer, Senhor. Pai, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Pai querido, Pai amado, nós sabemos que o Senhor é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, eu te peço, Senhor, nessa noite que o Senhor venha continuar trabalhando na minha vida e na vida da tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa se revelar a cada dia, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor possa se revelar a cada dia, Senhor, e nos mostrar que o Senhor é o sumo sacerdote, Senhor, ao qual está intercedendo por nós dia e noite, que é o Senhor que nos ajuda, que é o Senhor que nos fortalece, que é o Senhor que tira o pecado do mundo e tira o pecado das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Continua derramando da tua graça sobre a tua igreja, Senhor. Continua manifestando o teu poder, a tua glória, como o Senhor manifestou no passado, Senhor. Como o Senhor fez, papai, ali com seus discípulos e tantos outros, Senhor, que vieram antes de nós, Senhor. O Senhor foi o Deus vivo, o Deus que estava com eles, o Emanuel, Senhor, o Deus conosco. Sede também, papai, com esta igreja, com a minha vida, com a vida de cada um que aqui está, com aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor. Continua abençoando a tua igreja e derramando da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a igreja, pastorzinho.